As paz, irmãos. Hoje, como o pastor disse, nós estamos aí num número reduzido, né? Mas acho que é por uma boa causa, né? Os irmãos que esperaram aí 2 anos para conseguirem realizar essa viagem e por conta da pandemia não puderam, né? Hoje estão conseguindo aí realizar esse feito. Mas nós permanecemos, né? E a aula de hoje nós vamos tratar, né, na sequência da nossa confissão de fé, nós vamos tratar sobre a doutrina do homem. E nós pedimos que o Senhor nos dê profundidade, né, para que nós possamos entender qual que é a sua vontade, entender quais são os seus ensinamentos para as nossas vidas, e assim nós possamos entender quem nós somos, né, e diante do Senhor, e o que Ele espera de nós também. Então, quando nós falamos sobre a doutrina do homem perante a Bíblia, nós estamos nos referindo ao termo antropologia bíblica. E quando a gente ouve esse termo, né, antropologia, talvez até assuste um pouco, faz até parecer uma matéria do ensino médio, né, que a gente está começando a estudar. Mas nós vamos aprender um pouquinho sobre o que significa isso. A palavra antropologia, ela vem do grego. E para que a gente entenda o significado dela, a gente divide ela em 2 partes, né? A primeira, que é essa antropo, que vem do grego antropos, que significa homem. E a segunda parte, logia, que vem do grego logos, que ela pode, né, significar razão, palavra, mas que nesse sentido aqui mais específico, ela significa estudo. Então, quando nós juntamos os 2 significados da palavra, nós temos então que o termo antropologia significa o estudo do homem. E quando nós falamos sobre uma antropologia bíblica, nós estamos falando sobre o estudo do homem, né, com base, né, de acordo com aquilo que a Bíblia diz sobre o homem. E como eu disse, estudar a origem do homem, a origem da humanidade, né, sob a base de uma doutrina bíblica, é extremamente útil para que nós entendamos quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós iremos, né, por qual razão que nós fomos criados, e principalmente para entender qual que é o significado da nossa existência, como parte do propósito maior que Deus tem. Então, com base nisso, a doutrina do homem, aí na nossa confissão de fé, diz assim, no primeiro ponto: seu corpo foi feito do pó da terra, e para o mesmo pó há de voltar. O livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. O Ivan vai colocar lá para nos ajudar. Se puder colocar a NAA aí, tá, Ivan? Fazendo um favor. Diz o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, quando nós chegamos aqui diante desse primeiro ponto daí da nossa confissão de fé, e diante desse texto aqui que nós lemos também, isso nos traz um choque de realidade, né? O fato de Deus ter criado o homem do pó da terra, demonstra aí uma clara inferioridade que o homem tem perante ao nosso Criador. Então, claramente somos inferiores a Ele. Como que pode alguém, um ser tão grandioso, tão poderoso, ter tamanho poder do pó da terra, criar toda a humanidade, dar vida àquilo que é pó, aquilo que é inutilizável, né? Quantos de nós aqui, em algum momento das nossas vidas, a gente olhou para a terra, ou para o pó da terra, e nós pensamos, uau, que pó maravilhoso esse, né? Não é o tipo de pensamento que nós cultivamos, né? Nós não costumamos valorizar a terra, o pó da terra. E, na verdade, pelo contrário, né? Normalmente, esse pó, né, são coisas que nós queremos nos livrar o mais rápido possível. Nós reclamamos quando tem terra no chão da casa que está limpa, né, as mulheres principalmente, né? Nós reclamamos quando nós passamos ali por uma rua que não é asfaltada, com o carro acabou de sair do lava-jato, aí você passa naquela rua cheia de terra, porque vai sujar meu carro. Nós reclamamos quando nós estamos com aquele sapato, com aquele tênis branquinho, e a gente pisa na terra. Olha lá, a Michelle já está até... E aí esse tênis que era branco ficou marrom.
Então, nós não valorizamos, na verdade, a maioria das vezes, nós nem gostamos, né, desse pó. E pensar que foi justamente desse fragmento tão insignificante que a humanidade foi criada, né, deveria colocar boa parte das coisas nos seus devidos lugares. Porque é um fato que nos faz entender necessariamente o quanto nós somos pequenos e frágeis diante de Deus. Nós somos como pó que é varrido e logo desaparece. Por mais que seja pó, quando você varre ele, de repente ele some, você não consegue mais enxergar. Por mais que ele esteja no ar, às vezes, você não consegue nem ver mais ele. E o que é mais incrível nesse fato é pensar que nós fomos criados por um ser tão maior, tão mais poderoso e magnífico que nós. Um ser que é capaz de usar algo que era insignificante para dar vida a um povo que ele chamaria de seu. Um povo pelo qual, além disso, ele estaria disposto a enviar o seu único filho para ser sacrifício vivo, que traria de volta a possibilidade de vida para aquilo que é pó. E quando nós lemos o próximo texto aí que está na nossa confissão de fé, nós continuamos entendendo isso, que é Gênesis 3, verso 19, que diz assim: no suor do seu rosto você comerá o pão, e até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Apenas de ter tido esse privilégio, né, de ter sido formado e criado de forma tão magistral, tão grandiosa, nós cantamos aqui que Deus é grande, né? Apesar de ter sido criado dessa forma, né, de ter saído do nada, o homem ele nunca soube ser grato a Deus por esse tamanho, por essa grandeza que significa a sua criação. E desde o início dos tempos, o homem escolheu aquilo que era mal diante dos olhos do seu Criador. Então assim, apesar de ter sido criado a partir de algo que era insignificante, como é o pó da terra, né, pela bondade, pela misericórdia de Deus, o homem ele vivia ali no melhor dos lugares possíveis, né? Ele podia desfrutar, ele podia ter do melhor dessa terra. Os sentimentos que cercavam o homem quando ele foi criado por Deus eram sentimentos de paz, sentimentos de alegria, de contentamento e satisfação diante do Senhor, né? Porque Deus havia dado tudo isso a ele. Porém, ainda assim, isso não era o bastante para o homem. Ele queria mais, né? E mesmo tendo a consciência de que de que sem Deus, na verdade, eles não estariam ali, eles não teriam sido criados, eles não teriam tido a possibilidade de desfrutar de todas essas coisas, o homem nunca se contentou, e para ele não era o bastante ter todas essas coisas, ele queria também ser como seu Criador, ele queria ser como Deus. E diante disso, diante de toda essa ganância, né, e o pecado cometido por eles, é que Deus resolve entregar o homem aos seus próprios desejos. Talvez nós pensamos que Deus puniu, né, que Deus derramou algo ali sobre eles que punissem eles, mas o que Deus fez foi simplesmente entregar o homem ao seu próprio desejo. Isso é algo que é desesperador para nós. Se Deus nos deixar, né, ser guiados pelos nossos próprios desejos, o nosso caminho é o inferno. Não há outra possibilidade. Se nós não formos guiados pela mão, pela bondade, pela graça, nós não formos guiados pelo próprio Espírito Santo de Deus, nós seguiremos diretamente para uma eternidade de condenação. Então isso trouxe consequências. A partir do momento que o homem faz essa escolha, né, isso acarretou várias consequências, né? Tudo aquilo que o homem podia desfrutar ali no jardim do Éden, com abundância, né, de maneira gratuita, a partir de agora, então, ele precisaria trabalhar, ele precisaria se esforçar e se cansar, se ele quisesse desfrutar de todas aquelas coisas. E além disso, a partir deste momento também, o homem ele conhece o fim das suas forças, ele conhece, consequentemente, o fim de todas as coisas, ou seja, ele conhece a morte, né, fazendo com que o seu corpo, aquele mesmo que outrora foi criado por Deus, do pó da terra, voltasse ao seu estado inicial, né? E o que veio do pó, para o pó voltará. Então, por conta
do pecado do homem. Aquele que veio do pó, para o pó, retornará em algum momento da sua vida. Ok? Então, o primeiro ponto, deixar claro nas nossas mentes o quanto Deus é maior, o quanto Deus fez uma obra grandiosa e magistral para criar o homem a partir do nada. Somente um ser poderoso e um ser grandioso como Deus, cheio de poder, cheio de bondade, de misericórdia, que seria capaz de fazer algo assim. O segundo ponto diz que o espírito do homem procede de Deus e para ele retornará. Eclesiastes capítulo 12, o verso 7, diz assim: e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. E lá em Daniel, no capítulo 12, nos versículos 2 e 3, diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Através desses dois versículos, desses dois textos que nós lemos, nós podemos nos apegar a uma esperança, né? O fato de que aqueles que morrerão, né, em Cristo, serão ressuscitados em espírito e se encontrarão com o Pai nos céus, nos permite viver as nossas vidas aqui com esperança, aguardando por um dia em que nós seremos buscados por Deus. E o nosso espírito se encontrará com o do Pai. Isso nos traz um alerta também, por outro lado. Muitas das vezes a nossa maior preocupação enquanto nós estamos aqui, ela está concentrada aqui, né? Está concentrada nesse mundo, nas coisas desse mundo, nas conquistas, nos bons relacionamentos, na saúde, né? Nos nossos trabalhos, enfim. E nós temos nos esquecido de que o nosso foco, de fato, é Cristo, né? A nossa meta para enquanto nós estivermos aqui, vivendo neste mundo, é justamente olhar para Cristo e seguir a Ele a todo instante da nossa vida, a todo momento. Porque é justamente o nosso foco em Jesus, né, que irá nos fazer desfrutar do momento de sermos levados por Ele para a eternidade ao seu lado. Se nós vivermos a nossa vida aqui, sem nos lembrarmos dEle, sem nos apegarmos aos seus ensinamentos, sem nos arrependermos dos nossos pecados constantemente, dificilmente nós nos encontraremos com Ele para uma vida de eternidade ao seu lado. Nós encontraremos com Ele no momento do julgamento e provavelmente seremos condenados por Ele. Então, irmãos, assim como o apóstolo Paulo, né, encheu a sua boca para dizer, o nosso objetivo, a nossa maior meta, enquanto nós estivermos aqui, é entender que o viver é Cristo e o morrer é lucro. É um desafio nós atingirmos um nível de maturidade espiritual, de discernimento da palavra e do Espírito, de se apegar a isso, com paz, com tranquilidade, porque talvez a gente até fale, né, da boca para fora, que para mim o viver é Cristo, né, e o morrer é lucro, mas quando estoura uma guerra do outro lado do mundo, a gente já morre de medo aqui, né? Normal, nós somos seres humanos, nós temos medo, nós teremos medo, mas o objetivo maior das nossas vidas é nos concentrarmos em tudo aquilo que é eterno, né? Para que em momentos como esse, a certeza da nossa salvação abunde nos nossos corações, tome conta de nós, que a gente não entre em desespero em um momento em que a situação for adversa, em que a situação for contrária àquilo que nós pensamos e planejamos, né? Descansar no fato de que se nós morrermos nele, nós ressuscitaremos nele, é o objetivo maior das nossas vidas enquanto nós estivermos aqui. Só que para isso nós precisamos viver segundo a sua palavra, nós precisamos obedecer à palavra do Senhor, e estar cada vez mais próximos daquilo que Ele nos ensina. Já o terceiro ponto diz que o homem foi criado para a glorificação de Deus. Eu adicionei um texto aí nos textos que estão disponíveis aí, que é o texto de Efésios,
capítulo 1, os versículos 11 e 12. Efésios 1, 11 e 12. Diz assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então, irmãos, esse texto aqui ele nos ensina que existe uma herança separada e preparada para aqueles cujo Pai selecionou para receber, no caso. O texto diz que foram feitos herança àqueles que foram predestinados pelo Pai, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E talvez a nossa pergunta diante desse texto seja, por que que Deus selecionou, predestinou apenas alguns, para receber essa herança? E a resposta para isso é simples. Nós precisamos entender que herança é algo reservado para quem? Para filho, não é? Só filho recebe herança. Todos são criaturas de Deus, todos foram criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Filhos são aqueles que entenderam quem é Jesus. Filhos são aqueles que se arrependeram e se arrependem dos seus pecados todos os dias e vivem para o louvor e glória do nome dele, e além disso aguardam ansiosamente pela sua volta, o que de fato ali evidencia a diferença, e que diferencia no caso, criatura de filho, é justamente a forma como nós vivemos, é a forma como o homem vive. Não basta o homem viver sabendo que Deus existe. Por quê? Porque filho que é filho honra ao pai. Filho que é filho obedece ao pai, vive todos os seus dias com temor e reverência diante do pai. Filho que é filho, ele ouve a voz de instrução do pai e obedece, e segue ali cada um dos seus passos. Isso é o que é realmente viver para o louvor, honra e glória de Deus. E é isso que evidencia nós sermos filhos de Deus. Portanto, herança é preparada e separada e destinada aos filhos. Nem todos somos filhos, nem todos são filhos. O quarto ponto diz que o propósito do homem é amar, conhecer e estar em comunhão com o seu Criador, bem como cumprir sua divina vontade. Jeremias capítulo 9, primeiro nós vamos ler João capítulo 14, verso 23. Evangelho de João 14, versículo 23. Diz assim: Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Então, amar a Jesus, irmãos, implica em guardar a sua palavra. Esse é um preceito que está muito explícito aqui nesse versículo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. É uma condição, Ou seja, aquele que ama a Deus, consequentemente, vive aquilo que a palavra diz que ele tem que viver. Isso não quer dizer também, irmãos, que se em algum momento nós desobedecemos e pecamos, que nós não amamos a Deus. Nós temos que entender o seguinte, entender que é impossível enganar a Deus. Nós podemos enganar facilmente as pessoas que estão à nossa volta, os nossos amigos, os nossos familiares, enfim, os nossos líderes, os nossos pastores, porém nós não conseguimos enganar a Deus. Por quê? Porque Ele sabe exatamente o que se passa no fundo do nosso coração. Em cada uma das nossas intenções, Ele conhece. Então Ele sabe se de fato nós o amamos e vivemos as nossas vidas buscando obedecer e guardar a sua palavra, ou se os nossos corações vivem buscando os nossos próprios conceitos. Ele é quem sabe, como nós aprendemos nas últimas aulas, quem consegue julgar de fato o que se passa no nosso interior é somente Deus. E Ele nos conhece até mesmo melhor do que nós mesmos. Por quê? Porque foi Ele quem nos fez.
Ele quem nos formou, Ele quem nos criou, né? Então, quando nós pensamos nisso, irmãos, quando nós pensamos que Deus, de fato, conhece o íntimo do nosso ser, é algo que precisa trazer para nós um certo temor, né? Por quê? Existe uma frase de Walter McAllister que diz assim: pessoas dizem, só Deus pode me julgar. E eu pergunto, isso não te assusta? É exatamente essa reflexão que o homem, ele precisa fazer no seu coração, né? Se esse fato de somente Deus poder julgá-lo, se isso o conforta ou se o assusta, né? Porque se isso trouxer conforto ao nosso coração, significa que nós estamos de fato vivendo com a palavra dele no nosso coração. Nós estamos vivendo cientes dos seus caminhos e procurando entregar as nossas vidas para obedecer a sua palavra. Por outro lado, se isso nos assusta e traz um temor negativo, digamos assim, significa que nós precisamos então rever alguns dos nossos conceitos, né, como crentes, e alinhar as nossas vidas com a vontade dele. Então pense nisso. O fato de que só Deus pode te julgar, te conforta ou te assusta? Porque é o julgamento, é o único julgamento que nos importa. Porque é de fato este julgamento que vai definir aonde nós vamos viver a eternidade. Agora sim, lá em Jeremias capítulo 9, nos versos 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, o quarto ponto aqui, ele diz que o homem, o propósito do homem é amar a Deus, né, como nós vimos aqui, e nós entendemos que para amar a Deus nós precisamos obedecer a sua palavra. Essa é a prova do nosso amor a Deus, né? Nós provamos o nosso amor a Deus à medida em que nós obedecemos a sua palavra. E diz também que nós precisamos conhecer e estar em comunhão com o nosso Deus. O conselho que Jeremias nos dá aqui, ele é muito claro, né? Que nós não nos gloriemos na nossa própria sabedoria, certo? Isso é algo muito comum, é mais comum do que parece até, né? Por quê? Porque o homem, ele tem o prazer de se gloriar na sua própria sabedoria. Ele tem o prazer de dizer frases ali, né, que engrandeçam a ele mesmo, que deem confiança para ele sobre ele mesmo. Eu sei, eu posso, é fácil isso para mim, eu consigo, eu faço isso sozinho, eu não preciso de ninguém, eu sou independente. Essas são frases que muitas das vezes nós até enchemos a nossa boca para falar. Por quê? Porque isso traz confiança, né? Muitas das vezes isso gera em nós um bem-estar até, de nos sentirmos capazes, né? Porém, como nós vimos aqui, o conselho é justamente para que nós não nos gloriemos nisso, né? Para que nós não coloquemos as nossas... O que significa não se gloriar nessas coisas? É que nós não coloquemos a nossa força, as nossas esperanças na força do nosso próprio braço, né? No quanto nós somos capazes, talvez, de alcançar níveis elevados de inteligência, de intelectualidade, de poder, né? O conselho do profeta é justamente isso, que nós não nos gloriemos nisso, que nós não coloquemos as nossas esperanças nisso. Por quê? Porque nenhum conhecimento, irmãos, é maior e mais importante do que conhecer a Deus. E nós podemos aprender isso lá no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 3, diz assim, ó: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós temos aqui o próprio Jesus nos alertando para o fato de que conhecer a Deus é um fator determinante para que nós alcancemos a vida eterna.
Sem conhecer a Deus, nós não alcançaremos a vida eterna. Oséias, capítulo 6, a primeira parte do verso 3, também, o que é dito ali também nos incentiva a conhecer ao Senhor, né? E nos incentiva perante também a um alerta sobre a sua volta. Olha o que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Então o que está dizendo? Que a vinda do Senhor está próxima, e ela é certa, e ela vai acontecer, assim como nós temos a certeza de que o dia vai raiar, assim como é certo de que o dia vai amanhecer, é certo que Jesus vai voltar. E ele faz um alerta: por isso, conheçamos e prossigamos em conhecer a Ele. Porque sem isso nós não o conheceremos, nós não nos encontraremos com Ele. Então, se aproximar do conhecimento do Senhor é algo que nós precisamos, né, buscar nas nossas vidas. E eu digo mais: se aproximar desse conhecimento, irmãos, é um caminho sem volta. Por quê? Porque conhecer a Deus é algo que nos liberta. Né, como nós aprendemos em João 8,32, quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Ela nos liberta de quem nós somos, ela nos liberta dos conceitos, ela nos liberta das ideologias implantadas, empurradas e massacradas em cima de nós, da nossa família, filhos, enfim. Conhecer a verdade liberta os nossos corações e liberta as nossas mentes. E a partir disso, quando essa verdade nos invade, toma conta de nós e faz morada dentro de nós, nós já não aceitamos mais tudo aquilo que nós ouvimos. Justamente porque a verdade habita em nós. E quando a verdade reina, já não existe mais espaço para mentiras ou para meias verdades. Já não possui mais espaço para que essas coisas hajam. Por quê? Porque a verdade reina. Ela tomou conta. Então, quando nós conhecemos ao Senhor, de fato, verdadeiramente, o nosso coração ele estará voltado totalmente para as verdades bíblicas a respeito de quem é Deus e de quem somos nós. Hoje, irmãos, infelizmente, o atual cenário evangélico, vamos dizer assim, prega um evangelho mentiroso. Um evangelho que é pregado por falsos mestres, por enganadores. É um evangelho que diz que nós fomos criados para sermos felizes. É um evangelho que diz que nós somos criados para nunca ficarmos doentes. É um evangelho que diz que nós somos criados para ser ricos, prósperos, né, em todas as áreas das nossas vidas. É um evangelho que diz que Deus nos criou porque Ele se sentia muito sozinho. E Ele precisava de alguém para fazer companhia para Ele. E diante disso, é um evangelho que chega a dizer que nós somos o centro do coração de Deus. E que por causa disso, nós somos o ponto fraco de Deus. Pregam por aí que Deus escreveu a nossa história com um lápis e que nós temos a borracha para apagar. Enfim, essas são algumas frases, irmãos, ditas em púlpitos da igreja brasileira. E são essas e outras mentiras que estão sendo enraizadas por Satanás nas nossas igrejas. Por quê? Para que o homem se sinta sempre o centro de tudo. E Deus, no meio disso tudo, Deus acaba se tornando um gênio da lâmpada, né? Que a gente vai lá na hora que a gente quer, que Ele realiza os nossos desejos, a gente pede, e aí Ele tem a obrigação de atender. E Deus não é isso. O princípio fundamental, irmãos, de conhecer a Deus e a sua obra, é justamente de nos mostrar o ponto central, para que nós entendamos quem é o homem, né? Para que nós entendamos de fato qual é a situação atual da condição humana. E nós conseguimos entender isso claramente quando nós olhamos para a cruz. A cruz de Cristo, irmãos, antes de qualquer coisa que nós
possamos pensar sobre o que significa a cruz de Cristo, ela aponta, ela denuncia a nossa maldade, a nossa impureza, a nossa malignidade e a nossa rebeldia. Essa é a primeira coisa que a cruz fala sobre o homem. Quando Paulo ele menciona a cruz, né, pela primeira vez ali na sua epístola aos Romanos, ele aponta a justiça de Deus como motivo para isso. Lá em Romanos capítulo 3, os versículos 23 a 25, diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo aqui, ele demonstra claramente a culpa do nosso pecado sendo depositada em Jesus, no momento da propiciação pelos nossos pecados. Então ele faz questão de deixar claro também que foi por graça, ou seja, que foi sem merecimento da nossa parte. Então o primeiro motivo que fica aqui evidente no ato da morte de Jesus, da morte de cruz que Jesus precisou ter, foi exatamente por conta do nosso pecado, da nossa maldade, da nossa desobediência diante dele. Apenas lá no capítulo 5, no versículo 8, é que Paulo ele vai mencionar então o amor de Deus como outra motivação para a morte de Cristo. Mas percebam uma coisa, meus irmãos, que mesmo o amor de Deus é imerecido. Ele não se baseia aí em qualquer bondade nossa. Na verdade, ele manifesta o seu amor de forma graciosa, apesar da nossa maldade. Nós continuávamos maus. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Somente um ato de amor pode fazer isso. Mas não foi um ato merecido. Por quê? Porque éramos ainda pecadores. Não tinha algo em nós que justificasse diante de Deus. Olha aqui, Jesus, ó, eu sou muito bonzinho, eu faço tudo certinho. Na verdade, aqueles que se julgavam os melhores foram os que o crucificaram. Então, diante disso, nós precisamos entender. A primeira motivação que levou Jesus à cruz foi o nosso pecado. Depois, Paulo cita o amor dele por nós, mas sem evidenciar em momento algum que nós merecíamos. O ato de amor que Deus teve por nós não foi uma recompensa por algo que nós fizemos. Foi simplesmente graça. Foi simplesmente misericórdia sobre nós. E se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. E outra coisa, se nós olharmos para o ministério de Jesus na terra, né, e para a sua pregação ali, dificilmente nós vamos encontrar momentos em que Jesus declara o seu amor para as pessoas. Dificilmente nós vamos encontrar Jesus se encontrando com alguém no meio da sua caminhada, falando assim, eu te amo, meu filho. Mas constantemente nós podemos ver ele se aproximando das pessoas e dizendo, arrependam-se dos seus pecados, porque o fim está próximo. E essa é a verdadeira mensagem do Evangelho, que nos leva ao arrependimento de pecados. Se nós pregarmos o amor de Deus como sendo algo merecido por nós, irmãos, nós estaremos levando pessoas ao inferno, porque nós estaremos enganando essas pessoas. O que nós precisamos de fato é conscientizar, primeiro, a nós mesmos, nos conscientizarmos de que nós não merecemos a salvação, e que absolutamente nada do que nós fazemos ou fizermos justifica a nossa salvação, nos torna merecedores da salvação. Nós precisamos entender o quanto nós somos pecadores.
Nós pecamos, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e carecem e precisam da glória, da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Nós precisamos disso. Primeiro, nos arrependemos. Depois, experimentamos do amor dele. Ele nos ama. Ponto. Ele nos ama de forma incondicional. Tanto que entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem dúvida alguma, foi um ato de amor. Somente um ato de amor é capaz de fazer com que alguém envie o seu único filho para morrer por um bando de pessoas que não merecem. Só que o que a gente precisa entender? Se não houvesse pecado, não seria necessário o sacrifício. Mas o pecado entrou no coração do homem. O homem se deixou levar pelo pecado, como nós vimos aqui no primeiro ponto. O homem escolheu pecar, quando ele não precisava. Mas o pecado entrou no nosso coração. E hoje, porque às vezes a gente pensa, pô, Adão, né, poderia ter ficado sossegado aí, né, ajudado nós. Mas aí a pergunta, irmãos, o questionamento que fica é, nós deixamos de pecar? Se nós não queremos sofrer, né, por causa daquilo que Adão e Eva cometeram, deixemos de pecar. Conseguimos? Não conseguimos. Por isso que nós somos imerecedores. Portanto, irmãos, nós precisamos de arrependimento. A vida do crente é uma vida de arrependimento sincero, diário. É uma vida diária de arrependimento. Todo dia nós precisamos nos arrepender, porque todo dia nós pecamos. Seja intencionalmente, seja sem intenção. Nós temos pecados de estimação, inclusive, que nós alimentamos todos os dias, e isso se tornou algo natural, e algo que a gente acha que não tem nada a ver. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que nossa vida, que a nossa busca seja de todos os dias, por esse arrependimento. Porque é assim que nós nos aproximamos de Deus. A santificação, ela acontece na nossa vida dessa maneira. Se arrependendo e buscando a face do nosso Deus. Buscando, de fato, obedecer a sua palavra, a sua vontade. O quinto ponto diz que o homem é um ser, é o último esse já, né? É o último ponto. É um ser pessoal e espiritual. Então o homem, ele tem a capacidade de perceber, de conhecer e compreender a verdade revelada e tomar suas decisões em matéria religiosa sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. Agora nós vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 4 ao 13, mas nós vamos ler de 2 em 2, para a gente entender um pouquinho melhor. O 4 e o 5 primeiro, João 1, 4 e 5. O que diz? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sempre existiu uma luz, né, uma única luz que é capaz de clarear caminhos. E o homem, irmãos, na sua natureza, ele não carrega dentro de si essa luz, né, por si só. Essa é uma luz que resplandece no meio das trevas, é uma luz forte, potente, né, é uma luz que simplesmente chega e muda completamente todo e qualquer caminho, qualquer ambiente escuro, sombrio. Portanto, é algo que está muito acima da capacidade humana, né, de ser ou de gerar, de fazer existir. No versículo 6, houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Apesar dessa incapacidade humana de ser sozinho e de gerar essa luz que clareia os caminhos, João, ele foi escolhido por Deus para ser testemunha da luz.
né? Ele fez questão de levar consigo essa luz por todos os lugares onde ele passava. Ele anunciou, ele falou sobre essa luz em todos os seus caminhos. Porque como o texto diz aqui, através dele, através dessa atitude de João, as pessoas poderiam ver e crer também na mesma luz que ele viu e creu. Verso 9. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. A sequência do texto continua fazendo questão aqui de esclarecer que João não era a própria luz, que a luz não era por causa de João, não estava nele ali, né, sendo gerada por ele. Por quê? Porque o poder que essa luz tem, ela é capaz de iluminar toda a humanidade. Não é como uma luz de uma lanterna aqui de um celular, que ela só consegue clarear o nosso ambiente que nós estamos ali em um momento. É uma luz que clareia toda a humanidade, né? Mas deixa claro também aqui o texto, que João tinha conhecimento sobre essa luz, né? E que o papel dele era de dar testemunho, era de testificar sobre ela. Ou seja, João tinha o papel de fazer com que as pessoas ouvissem sobre essa luz, preparando ali os olhos daqueles que ouvissem, para que eles pudessem, né, posteriormente, finalmente ver essa luz. No verso 10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então Deus escolhe e usa João para dar testemunho sobre a luz. Por quê? Porque o mundo não reconheceu a luz. O mundo foi criado por essa luz, foi feito a partir desta luz, mas o mundo não reconheceu a luz. Os olhos do mundo se fechou para que a luz não entrasse. E João, ele estava ali preparando aquelas pessoas, para que elas entendessem o verdadeiro poder que essa luz da qual ele falava tinha, né, para trazer claridade para os pontos mais cegos das vidas daquelas pessoas. João, ele entendeu que o seu papel era o de anunciar a salvação que estava ali. Uma luz que era capaz de transformar tudo o que havia de escuro e sombrio dentro daquelas vidas. É isso que Jesus faz em nós. É isso que, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando o Espírito Santo age, trazendo regeneração aos nossos corações, nos tornando capazes de nos arrependermos e reconhecermos o sacrifício de Jesus, essa luz nos invade. Essa luz clareia os cantos mais sombrios das nossas vidas, onde nunca houve luz, onde nunca ninguém viu, a luz do Senhor entra e clareia tudo. E finalizando os versos 12 e 13, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Lembra da diferença de ser criatura e filho? Quando nós recebemos a luz, nos tornamos filhos, aptos para receber e desfrutar de uma herança eterna, de uma herança que é muito maior do que nós temos aqui. É por isso que nós não precisamos nos apegar ao que nós temos aqui. Devemos sim trabalhar, correr atrás. Não é errado ou pecado nós termos uma vida confortável, né, para nós, para as nossas famílias, enfim. Mas nós não podemos fazer dessas coisas Senhor das nossas vidas. Quando a luz do Senhor enche os nossos corações, nós deixamos de ser simplesmente criaturas e passamos a ser filhos. Ser nascido de Deus é ser nascido da luz. E esse é o grande e maior privilégio que hoje o homem criado por Deus, que se torna filho de Deus, tem. Esse é o maior privilégio que nós temos. Porque assim como João, nós temos a chance, e não só a chance,
mas nós que recebemos a luz temos também o dever de anunciar a luz para toda criatura, né? Para que todos tenham a mesma chance que nós tivemos, né? A chance de ser invadido pela luz, a chance de ser tomado por essa luz, a chance de deixar de ser apenas criatura e se tornar filho. Quem faz todo o trabalho é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Ele é a luz que entra, que converte corações, que convence mentes, que transforma vidas. É o Espírito Santo de Deus quem o faz. Porém, irmãos, a nós cabe o prazer, o privilégio e a satisfação de anunciar. Como nós aprendemos em Romanos, no capítulo 10, verso 17, que diz: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Esse que é o sentido da conversão das pessoas. É o sentido natural, é a ordem, né? Que elas sejam atingidas por ouvir, e que o ouvir seja a palavra, a luz, o Filho de Deus. O Espírito Santo age, levando a mensagem do Evangelho, levando a mensagem de arrependam-se, pois o fim está próximo. E a partir desse momento, as pessoas entendem, as pessoas passam a ter acesso a algo que somente filhos têm acesso. Então, uma das maiores responsabilidades que o homem tem, né, na criação, é justamente de anunciar a Cristo. Foi essa a ordem mais expressa e mais clara que Jesus nos deixou. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, diz assim: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. A partir do momento em que nós recebemos a luz, o nosso dever é caminhar com essa luz. O nosso dever é fazer com que essa luz chegue em todos os lugares. É isso aqui. Ide, vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Não foi uma ordem apenas aos discípulos. Não. Pode ser, porque hoje somos também discípulos. Então essa é uma ordem para nós. Essa é uma ordem, é a ordem mais geral que Jesus dá. Sabe essa história de, eu não sei qual que é o meu chamado. Muita gente tem isso dentro da igreja. Não faz nada porque não sabe qual que é o chamado. O seu chamado é ir por todo mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura. Foi para isso que o homem foi criado. É dessa forma que nós glorificamos ao nome de Deus, nós honramos ao nome de Deus. É falando, é pregando, é mostrando a luz para aquilo que está sombrio, para aquilo que está escuro. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, para anunciar o Evangelho que salva. Nós não estamos aqui para anunciar um Evangelho que promete coisas, que promete bens, que promete felicidade. Sabe por quê? Porque aqueles que começaram a anunciar o Evangelho, lá no início de tudo, morreram por causa do Evangelho. Essas pessoas foram aconselhadas por Jesus a deixarem tudo o que tinham e seguirem a Ele. É isso que o Evangelho precisa causar em nós. Essa predisposição de deixar o que for para seguir a Ele. Com todo o nosso ânimo, com todo o nosso empenho, com todo o nosso coração. Porque é isso o maior tesouro que nós temos em nós. E é o maior tesouro que nós temos para distribuir para as pessoas. Nós podemos não ter muito, e às vezes nós nos rebaixamos, nós nos diminuímos por não saber falar, por não saber pregar. Você não precisa fazer uma faculdade de teologia para você pregar. Apenas seja aquilo que Cristo, o que Deus te criou para ser. E a sua vida vai falar. Ore pelas pessoas que estão ao seu lado. Ame as pessoas que estão ao seu lado. Estenda a mão para aquele que precisa de uma mão. Isso é pregar o Evangelho.
Através disso, as pessoas reconhecerão que o que nós temos é algo a mais, é uma luz diferente. E através desse primeiro contato é que você vai ter a oportunidade de falar que o evangelho que você segue te ensinou que você precisa se arrepender dos seus pecados para experimentar do amor de Deus. É um caminho lógico. Nós nos arrependemos e nós somos inundados e tomados pelo amor de Deus. Amém?